Então tá lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todos ouvindo aí? Sim, boa tarde. Boa tarde. Então tá bom. Boa tarde. Pessoal, o assunto de hoje talvez não seja novidade para muitos, né? Mas é sempre importante e interessante a gente estar repassando e revendo alguns assuntos, alguns detalhes, né? Por quê? Porque, na verdade, a observação de sala de aula, ela é uma atribuição aí de todos das unidades escolares, né? Tanto da escola parcial como da integral, podendo ser assistido por diretor, vice, PC ou diretor, vice, PCGs, PCAs, né? No programa Ensino Integral, mais especificamente pelos PCGs e PCAs, e principalmente pelos PCAs, né? Que já possuem uma carga horária de aulas menor, até mesmo para preparação das ATPCAs e também por causa de observação de aulas, verificação de documentos, né? E assim por diante. Então, é muito importante nós estarmos, vocês estarem, né, preparados para a observação da sala de aula. E aí, inicialmente, nós vamos falar um pouco do embasamento legal, né? Por quê? Porque lá na LDB, na Lei 9394/96, o artigo 12, ele traz que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de, entre as outras aí que está pequeno, né, deixei bem pequeno só para mostrar, nós temos lá velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, como que o professor coordenador, seja o PCG ou seja o PCA, ou até mesmo o vice-diretor ou diretor, ele vai velar pelo plano de trabalho de cada docente? Como que ele vai fazer essa verificação? Apenas pelo diário de classe? Não. Um dos meios, um dos caminhos é a observação da sala de aula, né? Então, a observação da sala de aula é mais um caminho que nós temos para o cumprimento de uma legislação, do embasamento aí legal que nós temos, tá? E aí nós vamos também na Lei Complementar número 444/1985, que também é o Estatuto do Magistério Público, que está lá no inciso 1º, conhecer e respeitar as leis. Então, isso está também na 10.261. Mas é muito importante nós destacarmos isso. Por quê? Porque, na verdade, todos nós temos que conhecer, todos nós temos que ler, todos nós temos que estar constantemente nos atualizando para a ação, tá? Então, o primeiro passo é o conhecer para depois eu praticar, para eu poder colocar em prática. E olha lá o inciso 4º. Participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções. Então, o participar aí, no nosso caso hoje, é a observação da sala de aula, que está na resolução que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Então, o embasamento legal, né, para tal ação, para tal atividade dentro da unidade escolar, está embasado na resolução 3, que nós vamos ver logo a seguir. Participar do processo de planejamento, execução, né, do planejamento e a avaliação das atividades escolares. Ou seja, uma das principais atividades escolares, ela acontece onde? Dentro da sala de aula ou na interação professor-aluno, né? Na mediação do processo ensino-aprendizagem, independente da gente pensar em sala de aula ou não. Então, até estou, assim, trocando um pouco as palavras para a gente entender
que não é só dentro do ambiente da sala de aula, né? O professor pode dar uma aula em qualquer outro ambiente e você pode ter que estar lá ou, de repente, ir lá observar essa aula da mesma forma. O que importa é a intencionalidade e a importância da nossa ação, tá? E aí, nós temos, então, a resolução SEDUC número 3 de 11 de janeiro de 2021. O que é importante destacar disso, pessoal? Normalmente, nós queremos, né, eu digo nós, porque nós aqui também, enquanto supervisão, nós muitas das vezes, nós queremos a resposta pronta. E a resposta sim, né? Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Só que na lei, pessoal, nunca a gente acha isso na sua totalidade. Muitas das vezes, o que a gente quer como resposta concreta, rápida, não vem dessa forma explícita, vem de uma forma implícita. E aí, então, na resolução 3, no artigo 5º, está escrito o seguinte: constituem-se atribuições do docente designado para o exercício da função gratificada de professor coordenador para acompanhamento de uma única unidade escolar. Por quê? Porque, na verdade, essa resolução também traz aí outras funções, né? Como, por exemplo, de PCNP e assim por diante. E olha lá, na linha A, atuar como gestor pedagógico com competência para planejar. Então, todos os professores coordenadores, perante a resolução, são gestores pedagógicos, eles têm que ter competência para planejar e tem aí o compromisso, a atribuição do quê? De acompanhar e avaliar os processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos. E onde que eu acompanho, que eu avalio esses processos de ensinar e aprender? Dentro da observação da sala de aula, dentro da sala de aula, né? Então, é no interior da sala de aula, é no calor das emoções, que a gente vai ver como que a coisa está acontecendo. É nessa avaliação, nesse processo, durante a observação da sala de aula, que eu vou diagnosticar, eu vou verificar como que está acontecendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, quais são os pontos positivos, quais são os pontos de atenção, quais são as orientações que eu vou dar, o que eu vou fazer para ajudar o professor, né? Porque o nosso papel enquanto PC, no caso, é justamente fazer o quê? Uma formação contínua, né? Na verdade, a HTPC, quando ela iniciou no Estado, ela veio do quê? Ela veio de uma reivindicação antiga dos professores e dos sindicatos que queriam tempo para preparação, para estudo, para formação contínua, que começou com a HTPC, virou a TPC. Então, na verdade, as nossas ATPCs hoje, elas têm que ser o quê? Momento de formação, e não momentos de passa-recado, de discussão, não momento de decisões, não é reunião do conselho de escola, não é reunião da PM. Então, na verdade, as ATPCs, elas são para ser momentos de formação, momentos formativos. E, inclusive, se eu estou observando aulas, se eu estou verificando algumas necessidades, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer intervenções. Algumas intervenções pontuais, a gente faz, às vezes, individualmente com o próprio profissional. E outras, eu tenho que pensar o quê? Numa formação, num algo mais amplo, num algo que eu consiga atingir um número maior de professores, de profissionais. Então, é importante a gente ter esse conhecimento e, por isso mesmo, também que os PCAs estão aqui
e eu pedi para que assistissem também, para que participassem conosco desse momento. Por quê? Porque todos os PCAs, principalmente, eles têm que estar assistindo aulas das suas disciplinas, das suas áreas, respectivas áreas, né? E como eu já disse inicialmente, o PCA, ele já tem uma carga horária menor. Por quê? Porque ele vai fazer observação da sala de aula e depois ele vai trabalhar isso em ATPCA também. E quando em outras reuniões de alinhamento de PCAs ou de PCAs com PCG, se há uma necessidade generalizada ou uma grande necessidade, então aí o que pode acontecer? Olha, fulano, nós precisamos fazer uma intervenção, uma formação pautada em registros, né? Em como fazer registro de diário de classe. Nós precisamos fazer uma formação sobre avaliação, sobre gestão de sala de aula e assim por diante em outros temas, né? Então, é muito importante que todos os PCAs assistam no mínimo de 3 a 4 aulas por semana, tá? Isso tem que estar na agenda de todos os PCAs. Dos PCGs também, porque inclusive quem vai assistir a aula do PCA é o PCG, porque o próprio PCA, no momento que ele está em sala de aula, não é ele que vai assistir a sua própria aula. Quem vai assistir a aula dele é o PCG. Em outros momentos, ou dependendo da disciplina, nós podemos ter aí também o vice-diretor assistindo aula e, inclusive, o próprio diretor, que também tem essa obrigação de estar assistindo aula. Só que se eu for tentar chamar vice e diretor agora, a gente vai ter um público maior e a gente vai ter que achar um outro momento e não vamos conseguir continuar com os nossos temas, tá? Na linha B, olha lá, orientar o trabalho dos docentes. Então, veja bem, né? A gente nem precisa quase ler o restante, né? Mas vamos ler. Nas reuniões pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo. Então, observem que a gente tem que fazer um comparativo, né? Não é só pegar e ir assistir aula, né? A gente também tem que ter uma preparação. E se eu fui assistir aula, eu tenho que ter aí uma observação. Se eu tenho um registro, tenho uma observação, como eu já disse, a gente pode ter pontos positivos e pontos de atenção. Se eu tenho principalmente pontos de atenção, eu tenho que fazer o quê? Uma orientação. E por isso que a gente sempre diz, né? O PCA, ele não pode ser apenas um professor a mais ou um professor que, de repente, sobrou aula lá na determinada disciplina, né? Dependendo da organização da escola. Então, ele pode ser PCA porque os outros não podem, a gente pega e coloca o Joãozinho como PCA. Não, a gente tem que colocar uma pessoa que tenha perfil também. A gente tem que tentar casar nessa dinâmica do PEI pessoas com perfil, pessoas que assumam esse compromisso, que assumam essa responsabilidade, né? Que tenham essa consciência, que vai ter a responsabilidade de assistir aulas dos colegas, um profissional que diz, eu não gosto, eu não vou assistir aulas, ele pode ser um PCG ou um PCA? Não. Por quê? Porque o PCA tem essa incumbência, tá? Então não tem como nem discutir isso. Nós precisamos de pessoas que tenham capacidade, de pessoas que estudem, de pessoas que se preparem para tal trabalho, para tal atividade. Bom,
Antes da gente entrar nessa parte aí do cabeçalho, na verdade, eu gostaria de falar o seguinte também. Quando a gente fala em avaliação, na verdade, todos nós avaliamos e todos nós somos avaliados. Mas nós gostamos, né, de avaliar os outros e não gostamos de ser avaliados. Então, nós também precisamos pensar e ter essa consciência. Por quê? Para a gente poder, na verdade, fazer um trabalho que a gente também não iniba o outro, e isso tem que virar uma constância dentro da escola, né? Isso tem que ser um ato tão constante que os professores se sintam à vontade, que os professores não se sintam com a sua privacidade invadida, que eles sintam que as pessoas que estão ali e que vão assistir aulas deles são pessoas parceiras, pessoas que estão indo para colaborar, para contribuir, né? Porque é muito diferente eu falar assim, ó, nós vamos assistir aula e depois nós vamos pular no mural os defeitos do fulano. Não. Quando nós temos ali um registro da observação da sala de aula, da aula que foi assistida, o que acontece? Aquilo ali é um documento confidencial. Quem vai ter acesso a esse documento? O próprio professor, o vice, o diretor, o supervisor, um PCNP, mas outros professores não terão acesso a esse documento. Então, a gente também tem que pensar em determinadas situações, em determinados comentários. Por quê? Porque, às vezes, um comentário que você deixa escapar, que você deixa sair do normal, isso pode criar um constrangimento dentro da unidade escolar e, consequentemente, gerar um desconforto que depois os professores não queiram ser ou ter as suas aulas observadas, né? E aí vai na contramão daquilo que nós estamos propondo e que a própria legislação também propõe. Eu acredito que aqui a maioria já teve as suas aulas em algum momento observada. Tem alguém aí que não teve? Se não quiser falar, escreva no chat, por favor. Todos tiveram, então, né? Beleza. Já que ninguém escreveu, né, Michele? É sinal de que todos já tiveram as suas aulas observadas. E aí eu faço uma outra pergunta. É confortável entrar alguém na sua sala, na sua aula, para assistir a sua aula? Vocês se sentiram confortáveis? Vocês ficaram à vontade? Olha, que grupo silencioso. Todo mundo achou confortável, Michele. Michele, Vanderlei. pode falar, Fabiola. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. É lógico, né, Vanderlei, que a gente se depara com algum desconforto, porque a gente está saindo meio que da zona de conforto, de estar ali sozinho com nossos alunos, né? O observar em si causa esse estranhamento. Mas eu já fui observada e também já observei muitas e muitas aulas. E é sempre bom, porque a gente aprende também junto na observação. Né? Quantas coisas eu já aprendi vivenciando, né? Estando junto com o professor, olha, eu poderia fazer isso também. Enfim, eu acho que é uma experiência muito boa. Mais gente aí também escreveu, né, Fabiola, que já teve aula observada, mais gente escreveu que não se sentiu tão confortável, né? Acho que é o Valdirene. O Eleandro também, no primeiro momento, não, porém, com o tempo, entendi a necessidade. Pessoal, o que a gente tem
eu, como assim, um pouquinho mais velho que vocês, no meu auge aí dos meus 35 anos, né? Não tinha essa rotina de observação de sala de aula, né? As escolas não tinham muito isso. E, então, hoje, quando a gente tenta colocar algo novo, que já nem é mais tão novo, que está lá desde a LDB, desde 1996, praticamente, a gente tem ainda alguns percalços, a gente ainda tem alguns desgastes e assim por diante. Mas é por isso que eu resolvi conversar um pouco com vocês a respeito disso. Para quê? Para que vocês se sintam confortáveis, né? Para que vocês também transmitam essa segurança, para que gerem esse vínculo dentro das unidades escolares. Para quê? Porque quanto mais a gente consegue fazer, quanto mais a gente consegue praticar, quanto mais a gente ganha confiança, e os colegas vão observando que está dando resultado, que isso está ajudando eles, que isso está apoiando eles, isso vai virando uma rotina. E eu já vi em escola que teve professores que pedem para o PC, né? Observa a minha aula, tal dia eu vou dar tal aula, eu vou falar sobre tal assunto. Venha assistir minha aula. E eu já passei por isso também. E é muito interessante, pessoal, porque nós precisamos solidificar essa dinâmica, né? Construir isso com muita clareza, com muita transparência, com muita confiança e, principalmente, com muita empatia. Por isso mesmo que eu fiz a pergunta. Se vocês já tiveram a aula de vocês observada em algum momento, porque quando a gente já vivenciou, a gente consegue se colocar no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, fica mais fácil da gente fazer o trabalho, entendeu? Por quê? Porque a gente acolhe o outro também. Então, é muito importante o que a gente está dizendo. Bom, eu vou esboçar aqui um pouco, rapidamente, sobre o documento de observação de sala de aula. Depois a gente vai voltar aos comentários, que é o nosso principal objetivo do encontro de hoje. Então, no início, o documento proposto tem aí o cabeçalho de preenchimento, e eu clicando no lugar errado. Depois, nós temos aí na sequência o objeto de conhecimento da aula observada, ou seja, quando eu coloco o objeto de conhecimento da aula observada, já começo a pensar que eu também, enquanto observador, enquanto professor coordenador, seja o G ou o A, eu também me preparei para isso. Eu também fui buscar o plano de aula, o plano de ensino que seja. Eu também fui olhar os guias de aprendizagem. Eu também fui me preparar para ver o que o professor ia trabalhar, tá? Por quê? Porque se eu cair do nada ali do espaço dentro de uma sala de aula, qual vai ser o meu trabalho? O que eu vou estar observando? Aí temos, no item 2, a habilidade a ser trabalhada na aula, né, o que é esperado pelo currículo oficial. Depois, no item 3, nós temos aí objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento da aula corresponde ao esperado para o ano série. O professor demonstra domínio e vai aí sucessivamente as questões, né? A aula foi desenvolvida de forma clara e objetiva. Então, observem que a gente vai estar fazendo algumas anotações, embora a gente tenha lá os X, né? A opção nas colunas, mas nós também temos o campo de observações, tá? Para quê? Para que a gente vá registrando. Depois nós temos no item 4, a gestão de sala de aula. Por quê? Porque vocês podem observar que eu estou constantemente falando isso.
todos somos gestores, né? Às vezes a gente fala os gestores da escola, e pensando em quem? No diretor, no vice e no PC, né? PCG e PCAs. Só que o professor dentro da sala de aula, ele é o gestor. Ele também tem que ter essa bagagem, também tem que ter esse conhecimento e essa clareza, né? Que dentro da sala de aula, ele é a autoridade. Não a autoridade no sentido de ditadura, mas ele é o responsável por aquele ambiente naquele momento. Tanto é que, olha as questões, o professor mantém a disciplina, os recursos utilizados, né? Quais foram os usados, o professor motiva, instiga a participação dos alunos, pontual, coletiva. Nessa questão, por exemplo, o que a gente observa desde os caderninhos dos alunos, quando a gente fala em protagonismo juvenil, os próprios cadernos propunham, né, e propõem a participação dos alunos. E, da mesma forma, nós temos também aí uma LDB, que fala do quê? De uma educação democrática. Ou seja, nós não estamos mais naquela época de 1970 e alguma coisa, né, quando eu fui fazer meus anos primários, que os professores eram os fornecedores de conhecimento, né? Nós éramos apenas os vasos. O professor vinha e jogava, o professor vinha e jogava o conhecimento, né? Aprendeu, não aprendeu porque não quis. Era mais ou menos a ideia. Então, observem que hoje a gente também tem essa clareza da motivação, da instigação, da participação coletiva dos professores, da interação, que muitas das vezes, né, a gente acaba percebendo se o aluno está aprendendo ou não pela interação. Tem aluno que não se dá bem numa prova oral ou não se dá bem numa prova escrita, dissertativa, objetiva, mas ele se dá bem numa interação. Você percebe nitidamente que ele interage, que ele acompanha a linha de raciocínio, que ele vai posterior ao que você está falando, que ele consegue fazer colocações coerentes e assim por diante. Então, observar uma sala de aula é muito amplo, é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, né, nós trabalhamos aí recentemente os conselhos de classe ano e série, né? E eu vejo que a observação da sala de aula, ela faz parte desse conselho de classe. Por quê? Porque ali eu estou verificando na sala de aula, em loco, o que está sendo trabalhado, o que está sendo desenvolvido, se o aluno está aprendendo, não está aprendendo, o que ele está aprendendo, o que não está aprendendo, as dificuldades e assim por diante. Então, por isso que a observação de sala de aula ela é muito importante. Gestão de sala de aula. Olha lá, o professor mostra ter planejado a aula e determinou os objetivos, dando clareza aos alunos. Um detalhe, pessoal, que eu digo para vocês, é muito importante a confiança conquistar os professores. Porém, claro que se vocês falarem assim para mim, Vanderlei, hoje à noite ou amanhã à noite, né? Porque vocês não vão de dia, porque eu não vou estar em casa, mas, ou no final de semana, eu vou te fazer uma visita, o que eu vou fazer? Eu vou preparar a minha casa, né? Eu vou, de repente, aquele celular ou aquele sapato que eu deixo fora do lugar, eu vou deixar ele bonitinho, né? Eu vou receber uma visita, eu vou pôr uma toalha nova no banheiro, eu vou preparar, vou deixar o banheiro limpinho, cheirosinho e assim por diante. E, às vezes, isso acontece também conosco quando a gente vai assistir aula. Então, por isso que eu digo, é interessante ter uma agenda, um cronograma de observação de aulas, tá? E, ao mesmo tempo, também é importante deixar claro para os colegas que uma vez a cada 15 dias, 2 vezes a cada 15 dias, sei lá, aí é questão de combinado, eu vou assistir uma outra aula que não está no cronograma.
Então, por exemplo, eu posso até ter colocado a aula no meu cronograma, mas eu não coloquei qual vai ser a turma e qual vai ser a disciplina específica ali, o horário, né? De qual turma que vai ser. Então, por exemplo, na terça-feira, eu vou assistir a quarta aula, mas eu não coloquei de quem que vai ser. Por quê? Porque assim a gente faz com que todos, na verdade, aprendam a dar a sua melhor aula, a deixar a sua casa limpinha todos os dias, né? O ideal seria que a gente também não precisasse disso, mas nós sabemos que ainda precisamos avançar muito, evoluir muito em vários quesitos na educação, então é importante que a gente faça isso. Para quê? Para que eles também falem, opa, espera aí, tal dia pode acontecer. Então, eu tenho que me preparar. E a pessoa ir percebendo que ela tem que preparar as suas aulas todos os dias, para todos os alunos, para todas as turmas, sem distinção, tá? Opa. Processo avaliativo. Aqui, na verdade, a gente já começa a fazer um diagnóstico, né? Houve sondagem durante a aula? Olha lá, avaliação diagnóstica em processo e ou de resultados. Foi possível observar se houve momentos de recuperação contínua, que é um outro assunto que a gente vem debatendo aí, vem batendo na tecla, né? A recuperação contínua, ela deve acontecer rotineiramente, né? Constantemente. Porque, no caso do PEI, nós temos as aulas de nivelamento e nós temos as aulas de orientação de estudos. Tudo isso exime o professor de ter a recuperação contínua, de não dar a recuperação contínua? Não. A recuperação contínua deve aparecer e ser realizada constantemente. Precisa aparecer o termo recuperação contínua escrita no diário de classe? Precisa, pessoal? Povo tímido. Não necessariamente, pessoal. Juliana, não necessariamente. Eu posso colocar revisão, eu posso colocar correção, eu posso colocar um plantão de dúvidas, eu posso colocar algumas palavras, algumas ações, vamos até colocar melhor ações que indiquem que houve uma recuperação contínua. Se eu coloco devolutiva da prova, ela indica uma recuperação. Se eu coloco uma correção da prova, ela me deixa mais claro que eu fiz uma correção, que eu expliquei, que eu tirei as dúvidas. Correção da prova, da avaliação e tira dúvidas, né? Um exemplo que me ocorreu no momento. Então, são ações que se caracterizem, que houve a recuperação contínua. Isso que é preciso aparecer nos diários, nos registros dos professores. Foi possível observar se houve momentos de adequação curricular, educação especial? Isso também é importantíssimo, por quê? Porque hoje a gente já sabe, né, desde lá de 2016, mais ou menos, eu me lembro que a supervisora Márcia, lá em Sumaré, ela fez uma formação sobre educação especial, sobre alguns tipos, né, de necessidades especiais, e aí, na época, ela trabalhou que, na verdade, em torno de 5% da nossa rede tem algum tipo de deficiência, ou seja, toda escola tem. Então, faz-se necessário que se faça uma adaptação. E, na verdade, né, alguns autores também trabalham isso, nós também já sabemos disso,
que cada aluno tem o seu tempo. Se cada aluno tem o seu tempo, ou se cada um aprende de uma forma, ou alguns têm dificuldade de aprendizagem, esse aluno também precisa de uma atenção diferenciada. Então, por que a gente não pode entender que, dependendo da situação, esse aluno faz parte de uma educação especial? Não do especial no sentido que, às vezes, a pessoa está acostumada. É especial porque ele tem deficiência, ele é DI. Não é isso que nós estamos só dizendo, nós estamos complementando, tá? Que pode ir muito além. Estão sendo utilizados os materiais de apoio ao currículo? Qual? Então, olha lá, tem São Paulo Faz Escola, Currículo em Ação, Aprender Sempre, Livro Didático, e ainda surge outros aí se formos pesquisar. Então, tudo isso faz parte aí do trabalho do professor. Posteriormente, no item 6, a gente começa a destacar os pontos a serem evidenciados. E aí que a gente começa a ter que ter maturidade para os registros, né? Saber o que eu vou escrever. Por quê? Porque dependendo do que eu vou escrever, é o que eu vou falar, né? O professor vai assinar esse documento. Você vai pedir para o professor assinar a devolutiva, a sua observação. Se você vai pedir para o professor assinar, o que acontece? Eu, Vanderlei, a Michele observou a minha aula. Se a Michele observou a minha aula e ela está me dando uma devolutiva e ela está me dando um documento para eu assinar, eu não vou assinar sem ler. Então, eu preciso ler. Então, eu já tenho que tomar cuidado com a escrita. Então, nesse ponto, nesse quesito, às vezes é interessante eu ter uma folha, um rascunho, um caderno do lado, onde que eu vá registrando para, na sequência, eu repensar, eu analisar as palavras, o que eu vou colocar ali. Por quê? Porque depois o que eu vou dizer, o que eu vou dar de devolutiva para o professor, coerente com o que está registrado, tá? Indicadores para a intervenção que serão priorizados num próximo acompanhamento. O quê? Pessoal, eu tinha feito essa formação, esse encontro, né, essa conversa, com alguns PCs lá em agosto, mais ou menos. E aí, pessoal, o que a gente gostaria de destacar disso? Quando eu vou fazer uma devolutiva, uma análise, eu tenho que refletir. Eu tenho que pensar quais intervenções eu vou fazer. Porque, às vezes, a gente tem dentro da unidade escolar professores excelentes. E nós temos professores novos e temos professores velhos que, às vezes, é difícil você tirar leite de pedra. Então, o que eu disse naquela época e volto a dizer aqui, já começa a comentar, antecipar os slides finais. Se eu observei uma aula e foi difícil eu achar pontos positivos, eu vou chegar nesse professor e vou devolver para ele tudo de uma vez? Eu vou falar, simplesmente você tem que aprender a dar aula, começar tudo de novo? Então, o que a gente orienta, né? E até o Guzzo também fala um pouco disso. E até quando a gente vai fazer lá os porquês, os planos de ação, o plano do MMR, estabeleça metas, estabeleça prioridades. Não queira resolver tudo de uma vez. E, às vezes, se você fizer isso com o professor também, né? De fio a pavio, isso aqui não foi bom, isso aqui você errou nisso, isso aqui não foi bom nisso, disso daqui eu não gostei, poderia ter sido assim, não sei o quê, não sei o quê. Vá escolhendo pontos prioritários e faça uma devolutiva de 2, 3. Intervenha em 2, 3. Não queira fazer tudo de uma vez.
Não queira desconstruir o professor de uma vez, porque assim ele pode se sentir um inútil. E aí, quando eu falei da empatia lá no começo, já pensou se alguém assiste a sua aula e que você, de repente, acha que você deu a sua mega aula ou a sua melhor aula, e aí a hora que chega o outro fala, ó, você errou nisso, você errou naquilo, isso não estava bom, isso também estava fora, isso não sei o quê, e você só mostra pontos negativos. Então, é muito importante, pessoal, o professor que for assistir a aula de um colega ter isso em mente. O que eu vou priorizar? Por quê? Porque a gente sabe que nós temos todos os professores. Então, por exemplo, quando eu fui diretor do Sproisser, no planejamento eu fiz uma agenda, eu fiz um calendário, né, um cronograma para a PC assistir às aulas. Então, eu fiz um sorteio. Né? Por quê? Porque senão, de repente, eu só vou assistir aula lá do Joãozinho, porque ele é ruim. Ou então, eu só vou assistir da Mariazinha, porque a Mariazinha é boa. Né? Eu vou lá, porque lá eu não vou me indispor, lá eu não vou ter problema, lá eu não vou ter dificuldade. Então, nós precisamos assistir todas as aulas. Quando eu assisto do Joãozinho, eu vou fazer intervenções. Quando eu assisto da Mariazinha, talvez as intervenções nem aconteçam ou sejam pequenas, mas talvez eu vou pegar a Mariazinha para replicar para o Joãozinho, para ajudar o Joãozinho. Então, nós e vocês aí no chão da escola tem que fazer essa dinâmica. E, inclusive, a replicabilidade é uma das premissas do programa. Então, um professor não pode se negar de replicar para o seu colega. A corresponsabilidade também não faz parte, não está aí no programa. Então, se um aluno não aprende na minha disciplina, mas ele aprende na do outro, o outro não é corresponsável comigo, aonde que nós estamos falhando? No que nós estamos errando? O que nós podemos fazer para melhorar? Então, a maturidade, a reflexão do professor coordenador, né, é muito importante, é muito significativa para ele conquistar a confiança dos seus pares, dos seus colegas, tá? Para quê? Para que isso vire uma rotina, para que isso aconteça de forma natural dentro da unidade escolar. E assim a gente possa cumprir com a nossa excelência acadêmica e a excelência do aluno, né? Eu vou falar, está no slide para frente. A Michelle está aqui comigo na sala e ela não conseguiu abrir o microfone dela, mas ela está falando da devolutiva. É que depois tem os itens posterior à ficha de observação, e aí eu vou comentar um pouco com vocês a respeito disso, tá? É que eu acho que eu esqueci de passar os slides anteriormente para a Michelle, né? Fui dominador, por isso... Tá vendo? Também falhei. Orientação pedagógica para os indicadores. Então, olha lá, o como. Então, como que eu vou orientar? Como que eu vou sugerir? O que vai ser feito, né? Como que o professor vai fazer? Esse como, ele vem nesse sentido. E aí eu também me pergunto como, né? Para eu poder interferir no como do professor, mas poder interferir, fazer uma intervenção com eficácia, fazer uma intervenção adequada, que ajude o meu colega, com que eleve a autoestima dele, com que faça ele se sentir mais motivado e mais realizado também, né? Porque, às vezes, o professor... Eu já vivi essa experiência com um professor lá em Paulínia, que ele não tinha domínio, que ele tinha muitas dificuldades, só que, por outro lado, também, ele não se sentia confortável em pedir ajuda, né?
E pedir ajuda, às vezes, requer humildade da gente. Eu poder falar, ó, isso eu não entendi, isso eu não sei, isso eu preciso de ajuda, olha, eu estou tendo dificuldades. Então, a gente está falando de coisas, pessoal, que às vezes não é dos outros, são coisas nossas. Nós, às vezes, temos essas dificuldades. Então, por isso que a empatia é super importante em todo momento. Depois, o encaminhamento acordado com o professor, no item 9, né? E professor, coordenadores, gestores. Por quê? Porque essa ficha, se o PCA assistiu às aulas dos seus colegas, dos seus pares, ele vai passar essa ficha para o PCG, ele vai discutir isso com o PCG. O PCG tem a obrigação de acompanhar, além das aulas que ele observa, ele tem a obrigação de monitorar, de dar suporte, de trocar ideias, né, com os PCAs. Para quê? Para fortalecer essa ação dentro da unidade escolar. E aí, depois tem lá o item 10, outras observações. Bom, como eu disse inicialmente, para que eu assista uma aula, eu preciso, então, me planejar. Eu também preciso estar me organizando, eu também preciso estar me preparando para tudo isso. Para quê? Para que eu faça uma observação adequada, para que eu acompanhe corretamente. Só um minutinho, pessoal. Será que voltou? Cortou para vocês também, pessoal? Sim, voltou. Ah, que legal. Então tá bom. Então, pessoal, como eu estava dizendo, o planejamento ele é muito importante. Eu preciso estar me organizando, eu preciso preparar, eu preciso levantar o que eu vou observar, eu preciso pegar os documentos, analisar para que eu vá observar a aula, para que eu faça uma observação adequada. Eu preciso me organizar com o professor, falar, olha, tal dia, tal hora, né? Eu preciso ver quanto tempo eu vou fazer de observação, se vai ser a aula inteira, se não vai ser a aula inteira. Eu preciso, ao chegar na sala para observar essa aula, gerar confiança, né? Eu preciso, de repente, eu tenho um professor lá que eu não sou simpático, mas eu preciso, nesse momento, num ambiente de trabalho, ser simpático para com todos. Né? Eu preciso dar um bom dia, eu preciso dar uma boa tarde, eu preciso ser cordial, pedir licença, né? Porque, querendo ou não, o professor está dentro do ambiente dele. Então, ele precisa se sentir valorizado e respeitado. E aí, o planejando e o agindo, né? Preciso me organizar, preciso planejar minha visita, que eu já comentei. Preciso fazer com que todos os professores conheçam o que será observado. Então, pessoal, antes de eu começar a fazer uma observação de sala de aula, eu preciso mostrar os itens. Eu preciso trabalhar com os professores o que eu observo, tá? Para quê? Para que ele saiba o que ele está fazendo, como ele está fazendo e o que ele está sendo observado. Para quê? Para que isso também gere confiança para ele, para que ele também tente trabalhar o domínio dele, tá? Então, observem que várias ações, por mais simples que pareça, se a gente trabalha adequadamente, ela vai trabalhando um círculo ao nosso redor, né? Eu sei que eu tenho dificuldade em fala, em explicação. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou tentar, né,
me posicionar melhor nas minhas falas e assim por diante. Então, tecnicamente, se de repente eu também faço uma autoavaliação, eu consigo já trabalhar isso e com isso melhorar a minha aula. Preciso conscientizar os professores dos objetivos de observar suas aulas, justamente o que a gente vem dizendo desde o início. O professor tem que ter essa consciência também. Embora eu coloquei no início o embasamento legal, o amparo legal para uma observação de sala de aula, mas é preciso que ele tenha confiança, é preciso que ele saiba qual é o objetivo, é preciso que ele sinta em você a confiança, a parceria, e não apenas uma pessoa que vai lá para observar, né? É a mesma coisa. Eu quero quero ser professor da FATEC. Só que a FATEC ela tem um processo seletivo que eu faço a inscrição, eu mando um currículo, eu mando documentos e no final eu sei que tem uma banca examinadora que eu vou ter que dar uma aula. É diferente. Ali eu vou dar uma aula onde que dificilmente, se não tiver no edital que eu vou ter uma devolutiva, eu não vou ter uma devolutiva. Eles vão observar os itens deles, que de repente até está previsto lá no edital, mas eu não vou ter a devolutiva. Já o professor da sala de aula, você está ali e já está ciente que você vai dar uma devolutiva, né? Então, o professor tem que estar consciente, tem que saber disso. Preciso criar um clima saudável. Dentro do programa Ensino Integral, né, principalmente, nós temos aí a pedagogia da presença. E a pedagogia da presença tem muito a ver com esse clima saudável, no meu ponto de vista. Por quê? Porque eu torno o ambiente prazeroso, porque eu acolho o outro, né? Eu sei das dificuldades, eu sei das inseguranças, e eu tento fazer com que aquilo seja o mais calmo, o mais tranquilo possível, o menos invasivo para o outro possível, né? Para quê? Para que ele também se sinta confortável, para que a outra pessoa se sinta bem, né? Porque, como eu perguntei para vocês, todos já tiveram aulas observadas? A maioria já. Porém, é confortável? Aí já começou. Não é muito confortável. E a gente sabe que não é mesmo. Só que eu preciso criar esse clima de conforto. Eu preciso criar esse ambiente de empatia. Do outro ver que eu estou ali como parceiro dele, como apoio dele. Preciso sempre encontrar pontos positivos. Eu sempre digo isso e tenho dito isso aqui dentro da diretoria de ensino para os nossos colegas supervisores e PCNPs, né? A gente observar uma escola, a gente observar um evento, uma atividade, uma culminância, seja lá o que for, eu não posso ficar focada apenas em achar pontos de atenção. Não gosto de usar o termo negativo. Pontos de atenção ou fragilidades. A gente sempre tem que encontrar pontos positivos. Encontre um ponto positivo. Por quê? Porque na devolutiva, eu posso começar a tranquilizar o meu colega e fazer com que ele abra o coração e os ouvidos para me ouvir, falando dos pontos positivos. Olha, João, você começou assim, você foi ótimo. Nossa, o aluno te perguntou isso, você respondeu isso com uma proficiência. Nossa, o outro perguntou de novo. Você conseguiu trazer de forma diferente, explicando a mesma coisa, para que o outro também entendesse. Nossa, você foi formidável. Aí depois, né, que vem aquela vírgulazinha com o mas, com o porém, né, que a gente tem que usar com suavidade. Olha,
penso que você poderia melhorar um pouquinho aqui, poderia ajustar ali, e assim por diante, entendeu? Para quê? Para que essa intervenção não lhe cause uma ferida, mas sim para que cause para ele uma cirurgia para que ele melhore. Porque ferida, quem que gosta de tratar de ferida? Cirurgia a gente faz por quê? Porque a gente sabe que depois vai vir, se Deus quiser, né, a cura. A gente vai melhorar, aquilo ali vai ser resolvido. Então, tecnicamente, nós somos os cirurgiões ali. Então, nesse momento, eu preciso também destacar pontos positivos. Eu preciso também criar essa relação de confiança, mostrando para ele que eu tenho um olhar para ver também o que é bom. Não fui lá só para ver problemas, para ver detalhes, para colocar defeitos. Eu também fui e estou valorizando e valorizar esses pontos positivos. Preciso ver os pontos de atenção e fragilidades que eu acabei de comentar. Então, os pontos de atenção, as fragilidades, é que a gente está ali para poder ajudar. Porém, é aquilo que eu já estou dizendo, né, desde o início. Com cuidado, com leveza. A gente sabe que às vezes tem uns cidadãos que você quer chacoalhar a cabeça, às vezes nem chacoalhando a cabeça, né? Ou igual antigamente, aquela fichinha do orelhão que você ficava ali tentando acertar as curvinhas para a ficha cair. Às vezes a coisa não vai, você precisava dar um murrinho ali no aparelho para a ficha descer. Alguns precisa disso, mas até para eu fazer isso, eu tenho que fazer com cuidado, né? Eu não vou chegar e dar um tapão. Eu vou fazer com sutileza. Eu vou fazer de uma forma com que ele se sinta bem. Claro que vai chegando num ponto, né, que aí a gente fala de registros, a gente fala de termos de orientações, que aí às vezes você precisa aprofundar mais, às vezes você precisa que o seu PC esteja junto, que o seu PC também então vá assistir aulas, mas cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Não dá para generalizar tudo dentro da escola. E aí, preciso dar uma devolutiva de forma saudável e construtiva, que é o que eu estou dizendo, e reforçando o que a Michele também estava falando. Essa devolutiva, pessoal, não pode esperar um mês, 2 meses, ou então eu assisti a aula do cidadão agora, no início do ano, chega lá no final do ano, e agora eu vou fazer uma amarração, né? Travou aqui.
Pessoal, voltando, agora pelo celular. Estão ouvindo aí direito? Beleza? Sim, Vanderlei. Então tá bom. Então vamos lá. Nós estávamos falando então da devolutiva. Então essa devolutiva, pessoal, ela tem que ser dada com o menor tempo possível, tá? De repente, essa devolutiva, eu preciso de 2 ou 3 dias no máximo aí para pensar, ou de repente para até encaminhar essa devolutiva com sugestão de autores, de estudos e assim por diante. Mas essa devolutiva ela tem que ser dada o mais rápido possível, tá? Eu não posso esperar para dar uma devolutiva no final do ano. E outra, também não posso pensar que eu vou observar uma aula só agora e depois eu não vou observar de novo para ver se mudou, se melhorou ou não. Eu preciso também pensar nisso, em assistir novamente. Por quê? Porque, por exemplo, chega lá na avaliação 360, aí está se querendo cessar o cidadão, aí chega lá e fala assim, ah, mas eu tenho a observação da sala de aula. Tá, beleza. Você tem observação da sala de aula. Qual foi a devolutiva que você fez? O que que você fez? Ou qual foi a formação que você propiciou? Num ATPCA ou num ATPCG? Você tem evidência disso? Se não tem, a coisa complica. Por quê? Porque o programa Ensino Integral e o objetivo da avaliação 360, né, não é apenas tirar profissionais da educação, tirar profissionais do PEI, é justamente construir caminhos para uma formação continuada, contínua, tá? Então, e isso também a gente demonstra e vai gerando tranquilidade e segurança para os pares. Por quê? Porque eles vão observar que você está ajudando ele, que você está, desculpa, interessado no crescimento dele, enquanto profissional, enquanto pessoa que seja, que ele também está tendo uma evolução. Então, a A devolutiva, ela é importantíssima, tanto quanto a observação. Só que nesse momento, você tem que procurar um ambiente adequado, uma forma adequada, você tem que criar uma segurança, você não tem que ficar esperando a pessoa te pedir, te perguntar, entendeu? Combine, ó, tal dia, tal horário, nós vamos sentar, nós vamos conversar sobre a sua aula. Naquele dia, naquele horário, crie um clima saudável, um ambiente saudável, né? De amizade, de segurança, de confiança. Eu me lembro bem da supervisora Bel, que era do programa Ensino Integral lá em Sumaré, que até mesmo nos nossos credenciamentos, né, quando a gente fazia a entrevista, ela sempre colocava uma flor, ela sempre colocava uma garrafa com água, ela sempre colocava um café, ela sempre primeiro, ela cumprimentava a pessoa, primeiro ela perguntava para a pessoa, você está bem, tudo bem? Olha, você já foi no banheiro? Você está à vontade? Né? Crie um clima de empatia primeiro, ou de simpatia, pelo menos. Né? Para quê? Para que depois você comece a falar. E como eu já disse, comece a mostrar principalmente e também os pontos positivos, né? Por quê? Porque aí a pessoa vai desarmando, a pessoa vai se abrindo para te ouvir, ela vai relaxando. E a hora que ela está relaxada, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, aí você tem o coração dela aberto para quê? Para você fazer uma fala, para você falar com sutileza, para você fazer uma orientação adequada. Eu acho que agora eles estão sem o slide, né? Vocês estão sem o slide, né, pessoal? Isso, agora não está apresentando. Deixa.
Só um minutinho, deixa eu só ver se consigo voltar para a sala. Não volta, tá como um, tá sem internet mesmo. Mas vamos lá, depois eu disponibilizo e coloco para vocês, tá? No grupo aí. O próximo slide, ele fala do organize-se, né? Por quê? Porque você tem que criar uma agenda, você não tem que assistir a aula apenas dos amigos, você tem que assistir a aula de todos. Deixe avisado que será assistido aulas da agenda e outras esporádicas, que eu já comentei, que eu já conversei, né, com vocês. O professor tem o dever, obrigação de preparar aulas, independente da mesma ser observada ou não. É um direito do aluno ter uma boa aula. Então, isso também eu já comentei com vocês. E aí até eu reforço. Por que que o programa Ensino Integral dá certo? Por que que o programa Ensino Integral dá resultado? Por todas as metodologias, inclusive a observação de aulas, tá? Inclusive, não apenas lá o compromisso, não apenas a replicabilidade, mas vocês podem ver que é um conjunto. Conforme tudo isso se entrelaça, isso é o que faz dar resultados. Então, eu preciso mobilizar, motivar, engajar o meu professor? Preciso. Tá, eu mobilizei, eu engajei o professor, ele está compromissado, como diz o Guzo, etc, etc. Mas eu preciso também auxiliar ele na sua formação, porque o Guzo ainda diz, né? O professor tem que vir já com conhecimento prévio, conhecimento dele, da área dele, da disciplina dele. Só que nós que estamos aqui no chão da escola, sabemos que a coisa não acontece propriamente dito assim, né? Que os profissionais não chegam sabendo tudo. A gente recebe muitos profissionais com defasagem, com deficiência, com dificuldades de escritas, né? A gente tem aí um N professores que têm dificuldade de escritas, e às vezes, o que que acontece? Por falta de um, por falta de Maria, a gente pega José, né? E às vezes o José não é o ideal que a gente precisaria, não é o ideal que se encaixaria naquela função, só o que é o que eu tenho, que é o que eu posso pegar. Então, o PCG precisa estar atento a tudo isso. Precisa fazer intervenções em tudo isso. Precisa estar acompanhando. Assim como o PCA vai estar acompanhando os professores, o PCG tem que acompanhar o todo, e inclusive os PCAs, e fazer as devolutivas. Embora o programa fale da avaliação 360, o programa é claro nisso, né? Só que o que que a gente sabe? O que que a gente já sabe, que eu já disse desde o início? Não é confortável para nós a avaliação, não é confortável os outros nos corrigir nos nossos erros, principalmente quando a gente não gosta, não aceita, ou quando a gente é vaidoso, é orgulhoso. Então, às vezes, você tem que saber como corrigir, como não melindrar o outro, tá? Eu penso que atualmente, né, do jeito que eu estou falando aqui com vocês, tecnicamente nós precisaríamos ser professores psicólogos, ou quiçá professores psiquiatras, né? Porque, na verdade, é tudo isso. A gente está mexendo com sentimentos, com pessoas, e aí passa necessário toda essa sensibilidade nossa. Bom, coloquei também num dos slides a respeito da replicabilidade. Então, o que que é interessante? Do professor, que eu assisti uma aula boa, que ele usou uma atividade, fez algo diferenciado, algo de novo, que ele criou, que ele recriou. O que que eu faço? Eu coloco ele para replicar. Por quê? Porque a partir do momento também que eu faço ações de replicabilidade, os professores vão observar que você também está assistindo aulas
Para quê? Para replicar, não é só para analisar, verificar os problemas, as dificuldades, as fragilidades. Ou seja, eu estou entrando em sala de aula e estou verificando ambas as situações, tá? Tá tentando? Só um minutinho, pessoal. Estamos tentando reconectar, que a internet voltou, tá, pessoal? Só um minutinho. Pessoal, como a gente já está quase no final, quase encerrando, não vou perder mais tempo tentando reconectar, não, tá? Porque só faltam mais 2 slides aqui. Então, a questão da replicabilidade, né? Que ela é muito importante, assim como a gente tem os agrupamentos produtivos, né? Com os alunos, de repente o agrupamento produtivo com os professores também pode funcionar, né? E aí, como eu já comentei, é a questão da rotina, né? De isso ser e tem que ser uma rotina dentro da unidade escolar, tá? PCAs têm que assistir aulas semanalmente. Essa desculpa, né? Ah, tem muita atividade, ah, foi uma semana muito complicada, ah, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Gente, se a gente não usar adequadamente a agenda, se a gente não se programar, se a gente não se organizar, a gente vai ter 1000 desculpas para não assistir aulas e nós não vamos aceitar 1000 desculpas para não assistir aulas, tá? É isso que eu gostaria também de deixar claro para vocês. O que nós vamos estar conversando com os supervisores e PCNPs. É obrigação? Obrigação tem que ser cumprida. O que está previsto tem que acontecer, tá? Às vezes, um dia ou outro, acontece um imprevisto, acontece um algo diferente, às vezes, um dia ou outro, preciso mexer na minha agenda, né? Eu estou vendo aqui hoje, por exemplo, nós não chegamos aí a 30 pessoas. Nós precisaríamos não, né? Nós teríamos em torno de quase 40 pessoas assistindo hoje, participando. Tá, por quê? Porque alguns já tinham compromisso, alguns já é horário de estudos, esse horário, já é horário da TPCA, beleza. Se não conseguiram reorganizar a agenda, muitos provavelmente vão assistir depois. Mas o importante é que eu não crie motivos para quebrar a rotina. Eu tenho que criar meios, caminhos para ter o foco na solução e resolver esses problemas, tá? Lembrando que, diferente da escola parcial, nós estamos todos dentro da escola. Então, mexer num horário não é difícil, porque eu posso inverter a posição das aulas, mexer em dia da semana, com exceção, claro, que a gente sabe que tem os ATPCs aí de manhã, tem a SEDUC lá com aquela loucura deles, aqueles cronogramas, e isso mais para parcial, principalmente, nem tanto para nós aqui para o PEI, mas não é difícil de inverter e trocar dias. Falar, ó, hoje a quinta vai ser a sexta, amanhã a sexta vai ser o dia de quinta. Nós vamos cumprir como uma quinta. O PEI tem várias facetas, várias
facilidades para poder resolver os problemas, tá? E é isso que a gente espera de vocês, esse foco na solução, tá? E essa maturidade, essa reflexão para a observação da sala de aula. Diga, Michele. Então vamos lá. Pode falar, Valdirene. Valdirene, se você está tentando falar, seu microfone deve estar fechado. Pessoal, enquanto a Valdirene não consegue, mais alguém, mais alguma dúvida? Ou alguma sugestão, ou alguma colocação, ou alguma observação? Porque o que a gente tinha programado, a gente conseguiu cumprir, mesmo com o advento aqui da falta da internet. Vanderlei, está me ouvindo? Posso falar na Sim. frente da Valdirene? Pode. Eu gostaria de dar uma sugestão que sempre funciona com a gente aqui na escola. É a questão de você, na hora que for dar a devolutiva, você perguntar para o professor no início o que ele achou da aula, se os objetivos que ele propôs foram realizados, se ele obteve, porque aí você já vai ter um perfil do que ele considerou a aula dele, e em cima disso você direciona as suas orientações, né? Ou você concorda com alguma situação, ou não, e pontua isso. Então, é uma estratégia que deixa o professor mais à vontade, porque ele vai falar primeiro. Olha, eu preparei isso, mas aconteceu aquilo, a internet não funcionou, e aí atrasou, não otimizou, então vamos pensar numa estratégia. E é isso mesmo que você falou, nós temos que ser parceiros, eles devem nos enxergar como parceiros nesse momento, alguém que está ali para apoiar. Então, é importante que, quando você apontar alguma fragilidade, você tenha em mãos a sugestão para sanar essa fragilidade, né? Não é só apontar a fragilidade, assim, fez isso, mas e que se a gente fizesse assim? E aí você vai ganhando o professor, que ele vai ver em você um amigo, alguém que pode contar. E muitas vezes ele fala, olha, Vera, você tem umas ideias, o que você acha se a gente for fazer assim? É uma parceria, e quem ganha com isso sempre, sempre, sempre é o aluno. Então, é só essa colocação. Obrigada. Obrigado, Vera. Gostei da sua colocação. Também é uma estratégia muito importante, pessoal, porque às vezes a pessoa, o profissional, aí o professor no caso, ele já tem um conhecimento, às vezes ele já fez isso, porque em agosto, quando eu conversei com alguns PCs sobre isso, eu também joguei a ideia, que agora eu estava me lembrando enquanto a Vera falava, às vezes, que a gente fazia antigamente, grave sua própria aula, tente assistir sua própria aula, né? Eu não consigo por causa da minha voz, principalmente, até que, tirando a voz, que eu não suporto a minha própria voz, mas eu acho interessante essa estratégia, porque às vezes, quando ele também começa a falar, aí fica mais fácil, ele já se abriu, ele mesmo está colocando, e às vezes é interessante quando você mostra, não, mas não é bem assim, olha, calma, também não é tudo isso como você está colocando. Ali, se você tivesse dado uma ajustadinha nisso, ou se você fizesse diferente, ao invés de você começar por aqui, começar por ali, também daria certo. Por quê? Hoje eu estava olhando aí de manhã os meus slides, né, dando uma repassada, e eu estava até pensando em colocar tudo isso que eu estou falando no final, todos esses slides, inverter, criar uma dinâmica diferente. E não pode ser feito isso, não poderia ser feito isso? Tranquilamente poderia.
Tudo depende do meu caminho, da minha linha de raciocínio, né? Daquilo que eu posso, que eu pretendo e quero fazer. Então, excelente, Vera. Mais alguém? Você conseguiu, Valdirene? Você abaixou a mão? É a mãozinha, eu apertei a mãozinha aqui sem querer, desculpe. Ah, tá vendo? Pelo menos falou alguma coisa. Não, não ficou eu sozinho falando, tá vendo? Adriana, Juliana, Carla. Ah lá, pode ler aí, fazendo favor, ô, Michele, você consegue? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, Sim. Tá. Então, a Dagmar deu uma sugestão, né, que ela colocou aqui que ela considera importante também o PCA participar da elaboração da aula, né, o momento antes, durante e depois da observação, né, isso daí também pode acontecer, né, do PCA fazer esse acompanhamento, essa participação, né, depois da observação da aula, né, também para orientar esse professor. O Carlos colocou para a gente que acredita que sempre mostrar para o professor que estamos para auxiliar e ser parceiros, é isso aí mesmo. A Mariana, acho que ela colocou na mensagem, antes de nós cairmos, sobre anotar na agenda a observação da sala de aula. Eu não vou me recordar como foi que ela colocou, porque some para a gente as mensagens de antes, né, do momento que a gente caiu. Assim, quando nós vamos observar aula, né, que o PCG ou o PCA, ele vai acompanhar, ele vai observar a aula, ele não vai observar itens da aula. Por exemplo, eu vou observar hoje a postura do professor em sala de aula. Hoje eu vou observar sobre o currículo, sobre o objeto de conhecimento. Então, quando o professor, o PC, o PCA ou o PCG, ele vai fazer essa observação em sala de aula, ele vai observar todos os itens, né? Ele observa a aula como um todo. Então, eu acredito que acho que foi isso que ela perguntou, se pode ser colocado o que vai ser observado na agenda. Tá? Então, você coloca que você vai observar a aula daquele professor, e quando você faz, né, trabalha essa observação, esse acompanhamento, você analisa essa aula como um todo, tá, gente? Não itens isolados e separados, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui no chat. A Dagmar falou que no Maria Bernadette eles colocam na agenda da semana seguinte. Isso. Né? Aí o professor fica ciente dos itens a serem observados. Tá? É uma sugestão também. Pessoal, só mais uma coisa, não esqueçam de preencher a lista de presença, tá bom? Mais alguém tem alguma colocação? Alguma pontuação? Gente, pode falar, pode abrir o coração, não tem problema não, hein? Como diz o Estênio, meu amigo, abre o coração, solta a voz. Pode falar, Bruno. Boa tarde, gente, tudo bem? Só completando uma fala que o Vanderlei fez no início, eu tenho um professor que sempre pede para estar assistindo aula, e assim,
o vínculo é muito grande quando eu vou observar a aula desse professor, porque ele quer uma devolutiva sobre a aula dele. Ele fala assim, a fala dele é muito, muito forte quando ele vem falar assim, sabe o que eu vejo nas observações? É que eu quero sempre melhorar para ver o que eu tenho de dificuldade. Às vezes eu não percebo isso. E quando você vê assistir a minha aula pela primeira vez, você me falou um ponto que eu não tinha enxergado nunca na minha vida. E ele falou assim, e eu gosto quando você vem me pontuar as coisas. E não é um ponto negativo, nem é um ponto também positivo, mas ele vê as anotações que eu faço para ele para crescimento profissional. Então, às vezes, ele fala assim, nossa, eu não sei porque o pessoal às vezes fala que tem medo de assistir a aula, né? Porque muito se fala, eu vou assistir a aula com medo, né? Agora tem professor que até fica nervoso aqui, com uma dorzinha na barriga. Vai assistir a aula e vai falar alguma coisa que eu estou fazendo, às vezes eu tenho medo daquilo que eu estou fazendo. E esse professor sempre vem, olha, gostei do que você falou, é diferente, nunca tinha visto isso na minha aula, foi muito produtivo. Então ele sempre me convida. Ô Bruno, vamos assistir minha aula hoje? Aí, geralmente, quando a gente não tem as reuniões, assim, ou bate uma janelinha, a gente programa, né, a nossa agenda para observação de aula, eu sempre aviso ele, ó, ô fulano, vou lá assistir sua aula, viu? É só isso para complementar, Wander. Beleza, Bruno. É interessante, né? Eu acho bom, é legal isso. A gente só às vezes tem que tomar cuidado para certas coisas não virar certos tipos de rotina dentro da escola, né? A observação de sala de aula tem que ser uma rotina. Só que o PCG, o PCA, ele tem que diversificar isso, tá? Beleza, deu para assistir mais uma, duas, três vezes a aula do professor, sem problema. O que precisa é ter essa constância, né, de observação de sala de aula, e o que precisa é essa diversificação também. Eu não posso assistir aula só de um ou de outro, eu tenho que assistir de todos e tenho que passar por todos, tá? Isso que é importante também. Talvez outras estratégias também sejam interessantes, eu ir dar uma aula junto, né? Eu ir dar uma aula em parceria com o professor, eu ajudar a preparar a aula junto com o professor, igual já foi citado aí. Quer dizer, tem várias estratégias. Às vezes, um outro professor assistir a aula do outro professor, né? Tem várias dinâmicas que podem ser feitas para que um ajude o outro. O importante é o quê? É que a gente veja que a escola, que os professores estão crescendo, que os professores estão abertos a essa avaliação, porque querendo ou não, é um tipo de avaliação, é uma avaliação. Querendo ou não, eu estou avaliando o outro, né? Querendo ou não, eu tenho que tomar cuidado para não me queimar também, né? Quando a gente fala numa devolutiva eficaz, numa devolutiva com cuidado, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes uma ação da gente cometida errada, você demora às vezes anos depois para recuperar. Quiçá, né? Uma fala, né? Eu que sou falador demais, vira e mexe, depois eu me pego pensando nas minhas falas, né? Falo, nossa senhora, por que que eu fui falar isso? Como que eu fui falar isso? E a palavra solta, depois ela não volta mais, né? Então é muito importante a gente ter esse ponderamento, né? Mas é legal, muito, muito bom, Bruno, obrigado. Mais alguém? Pessoal, então nós vamos agradecer aí a presença de todos, tá? Dia 25, nós temos aí um encontro presencial, a formação do terceiro CAF, que vai ser diretores e PCs, PCG, PCAs não, tá? Desculpa aí. Tanto a quantidade de pessoas, como também tirar muitas pessoas da escola. Então, o próximo CAF é diretor e PCGs, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, contem sempre conosco.
A gente também não está aqui só para ensinar, nós estamos aqui para aprender também. Por isso que a gente, às vezes, né, fica ali cutucando, querendo observação, a fala de vocês. A fala da Vera foi super importante, né? A dica da Vera é legal. E a gente vai aprendendo e construindo juntos, beleza? Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau, pessoal. Oi, Jane. Tchau, Jane. Tchau, Vanderlei. Fiquei quietinha aqui, mas estava atenta. Opa, o microfone estava fechado. Obrigado, Jane. Fique em paz.
Gravada, viu? Não, é só isso que eu queria. Só isso.